nosso próximo vídeo. Olá! Estima-se que até 2025, mais de 2,3 bilhões de pessoas sofrerão com excesso do peso. Hoje, vamos falar sobre o risco da obesidade para a saúde do nosso coração. Para este bate-papo, recebo aqui na Rede Alesp o Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista e diretor do grupo Angiocard. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela presença, pelo programa. Lívia. Esse grupo Angiocard, o que seria? É um grupo de cardiologistas que atua em São Paulo, na parte assistencial, na parte de intervenção cardiovascular também, em vários hospitais também na área metropolitana aqui de São Paulo e também pelo interior. Doutor, hoje o assunto de hoje é sobre a obesidade, né? Que no dia 11 de outubro vai ser o Dia Mundial da Obesidade. E o que isso acarreta no nosso coração, né? Antes da gente falar sobre o coração, o senhor teria como falar para a gente o que é uma pessoa obesa na visão clínica? Sim, sim. Bom, a obesidade é você estar com peso acima do normal. Mas existem algumas classificações. Então, a que se leva mais em conta é a classificação pelo índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, o índice de massa corporal, na verdade, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Que é o IMC que eles falam, que é o né? IMC, né? O IMC normal é abaixo de 25. Então, se você tem até 25 de IMC, você está dentro do peso adequado. Acima de 25 e até 28, chegando a 30, você está na área de sobrepeso. Ou seja, está com peso acima do normal, mas não é configurado o nome clínico de obeso ou obesidade. Acima de 30, você já está com a obesidade. Acima de 40, obesidade importante ou obesidade mórbida. Por que tem esse nome mórbido, né? Mórbido é de doença, morbidez. É porque acima de 40, você tem uma obesidade importante e ela vai te levar a morrer mais cedo. Um IMC acima de 40, então são pessoas extremamente pesadas, elas começam a sentir uma carga de complicações da própria obesidade mais cedo durante a vida. Dificilmente a gente vai ver obesos mórbidos vivos depois dos 50 anos de idade. Dificilmente você vai ver idosos com obesidade mórbida, porque eles morrem antes. Então a obesidade, na verdade, ela é uma doença. Por quê? Porque ela leva ao aparecimento de várias outras doenças, e algumas delas fatais. O que a obesidade hoje está relacionada, eu estava lendo, né, com as doenças cardiovasculares. O que isso relaciona com os problemas que a gente pode ter no coração em relação de estar acima do peso, sobrepeso? Essa é uma pergunta muito importante, porque, veja bem, nós temos no nosso Brasil mais de 20% da população obesa, ou seja, acima do IMC de 30. Se a gente calcular sobrepeso e obesidade, a gente vai ter que mais que 50% da população, ou quase 50%, estejam acima do peso. É importante constatar que no Brasil, 80 mil pessoas por ano morrem de doenças por consequência da obesidade. E a principal delas, mais de um terço, são as doenças cardiovasculares, que são infarto e derrame. E por que existe essa relação muito estreita da obesidade com o infarto e com o derrame? O infarto e o derrame, eles ocorrem pelo mesmo motivo, o entupimento de uma artéria causada por um crescimento de uma placa, uma sujeirinha que é uma gordura. Uma gordura que vai entupir ali o caninho, entupir a artéria, tá certo? E vai provocar então infarto ou derrame. A obesidade acelera esse processo. A obesidade leva a pessoa a ter alguns fatores de risco, ou seja, outras doenças, que se não tratadas, aceleram esse processo de formar esses entupimentos nas artérias do nosso organismo, principalmente nas coronárias e artérias do cérebro. Quais são esses fatores de risco que a obesidade leva? O aparecimento da pressão alta, a hipertensão, do diabetes,
do colesterol alto. Então, essas três juntas são fatores de risco importante para formar aqueles entupimentos. E cria também uma gordurinha em volta do coração, não cria? O paciente obeso, ele vai ter gordura em excesso também, chamada gordura visceral. É a gordura que a gente não enxerga. Então, além da nossa gordura aqui, do tecido subcutâneo, cresce uma gordura nos órgãos internos. Então, se a gente abrir o abdômen de uma pessoa obesa, a gente vai ver um monte de gordura em volta do intestino, na região que a gente chama de oomento. Se a gente abrir o coração, a gente vai ver em volta do coração um aumento da gordura que normalmente todo mundo tem. É uma gordura externa. Essa gordura não vai causar o problema que é entupir a coronária. Entretanto, a gordura interna da coronária, que é causada pelo núcleo de colesterol, ela também tem relação com a obesidade em si. E é nas crianças, que a gente sabe também que a obesidade está crescendo, assim, gradativamente nas crianças. Elas também têm... Acaba acontecendo isso com o coração, no pulmão, ou isso é mais na fase adulta? Essa pergunta é extremamente pertinente. A gente sabe que em estudo de múmias egípcias, em bebês mumificados, a gente acha colesterol, ou seja, gordura, nas artérias desses bebês. Então significa que o processo da aterosclerose, que é o nome que se dá à formação dessas gorduras nas artérias e que vai causar no futuro infarto, derrame, etc., é um processo lento e que começa na infância, principalmente em pessoas que têm familiares que tiveram problemas como infarto e derrame abaixo dos 60 anos. Além disso, hábitos alimentares ruins com excesso de gordura e a vida sedentária aceleram esse processo. Então, hoje a gente tem um número de pessoas que infartam por volta dos 30, 40 anos, que é muito, mas muito maior do que o que acontecia há 40 anos atrás. Por mudanças, homens e mulheres. O mesmo risco? Homens e mulheres. Ou a mulher ela tem mais propensão ou o homem, ou é o mesmo risco? A mulher, ela tem um fator protetor, que é o estrógeno. Então, o hormônio feminino protege o coração, as coronárias da mulher, contra a ação desses efeitos nocivos. Entretanto, o que a gente viu acontecer com a mulher, que teoricamente ela teria menos infarto, enquanto ela estiver menstruando, ela teria menos infarto do que o homem. O que aconteceu depois, notadamente depois dos anos 60, com a liberdade maior da mulher, a mulher está no mercado de trabalho, ela corre para lá e para cá, Estresse. ela tem o estresse, então ela passou a adquirir hábitos masculinos da década de 50, 40, 30. Então ela passa a fumar, ela passa a trabalhar, ela passa a ter a carga de estresse, ela passa a se alimentar na rua, se alimentar de qualquer jeito, que é uma alimentação ruim, passa a ser sedentária. E o hormônio feminino, se você não tiver uma alimentação legal, ele leva à obesidade mais fácil do que no homem. O que aconteceu com a mulher é que, se há 40 anos atrás, para cada 10 pessoas que chegavam com infarto no pronto-socorro, 9 eram homens e 1 era mulher, hoje, se chegam 2, 1 é mulher e 1 é homem. Ou seja, não há a diferença mais em que, não, mulher infarta menos que o homem. Não, infarta por igual. O problema da mulher, do infarto na mulher, é que ele evolui pior do que no homem. Isso é importante a gente colocar. A mulher que infarta, ela tem uma chance maior de evoluir para óbito do que o homem e fica mais tempo internada do que o homem. Ou seja, o infarto na mulher, ele é mais grave, ele é mais fatal. Isso é o que se vê atualmente. Voltando à questão da obesidade, à questão da infância e adolescência, é importante a gente colocar que atualmente são 155 milhões de jovens, todo ano, que estão obesos no mundo. Então, é muita gente.
Isso se deve justamente à mudança completa de hábitos alimentares. Que hoje você tem um índice de obesidade infantil muito maior do que se tinha antes. É pela facilidade, né? Hoje Isso significa que a criança vai infartar? Não. Mas isso significa que ela provavelmente, se não mudar o seu hábito, ela vai ter doenças relativas à obesidade, que seja pressão alta, que seja diabetes ou até o infarto, na idade adulta jovem, ou seja, entre os 20 e os 40 anos. Antigamente, infarto era coisa de velho, depois dos 60, depois dos 70 tal. Não, hoje não. Então, hoje, a partir dos 30 anos, a gente vê quadros de infarto, quadros de doença coronariana, que são entupimentos de coronária, que levam angina e etc. E isso precisa ser mudado. E uma maneira, digo assim, mais tranquila de se mudar isso, é um pouco da educação alimentar e da educação de atividades ou hábitos saudáveis de vida. O senhor, só não querendo cortar o senhor. A pessoa mais velha, ela tem muito mais chance de sobreviver ao infarto do que uma pessoa mais jovem? Essa é uma outra questão, porque uma coisa vai acontecer com todo mundo se a gente tiver fator de risco para desenvolver a ateromatose, as placas de gordura nas coronárias. Elas vão se desenvolvendo durante a vida, como eu comentei. E, obviamente, o indivíduo idoso, se você pegar um coração e olhar por dentro, o coração do indivíduo idoso vai ter maior chance de ter entupimentos nas coronárias do que um coração de um jovem. Isso é muito óbvio. O que acontece é que esse idoso que foi desenvolvendo esses entupimentos, o coração, com o tempo, ele vai se adaptando ou vai se acostumando a receber menos sangue para trabalhar. Por quê? O entupimento nas coronárias, o entupimento crônico, que vai reduzindo, estreitando as artérias, vai diminuindo o fluxo de sangue para o coração preguiçoso e para o músculo cardíaco. É a chamada isquemia. Quando isso acontece lentamente, o coração ele vai se adaptando a trabalhar com menos sangue. Entretanto, no indivíduo jovem, se ele tiver um processo de aterosclerose mais acelerado e se ele tiver um infarto, o infarto, na verdade, é um entupimento abrupto da artéria. Tem lá uma plaquinha de gordura, por algum motivo essa placa se rompe, vem um coágulo de sangue, coagula ali, fecha e entope de repente a coronária. É uma obstrução aguda, não é algo que se acontece lentamente, então não dá tempo do coração se acostumar. Quando isso acontece no jovem, tem uma repercussão realmente grave. No idoso, o que acontece? Quando acontece o infarto, que é esse entupimento rápido, como o coração já está acostumado a trabalhar com menos sangue e ele forma caminhos alternativos, que são a circulação colateral, normalmente o desfecho desse infarto, ou seja, a consequência desse infarto, é mais tranquila. A chance de óbito é menor. Então, isso realmente existe essa diferença. Placas de gordura em volta do coração que o senhor está falando. Se uma pessoa, tanto o jovem como o adulto, ele vem a ter uma restrição alimentar, voltar a uma vida mais ativa, essas placas tendem a sumir com o tempo ou elas ficam ali? Sim. Essa pergunta é muito interessante e até agora assim, difícil de responder. O que a ciência sabe hoje? Então, as nossas artérias coronárias que irrigam o nosso coração são como tubinhos, tá certo? Tubos. Então, vamos colocar como se fosse um encanamento. É um tubo fechado. Se a gente tem uma torneira em casa e de repente a água começa a sair pouquinha, muito provavelmente é um entupimento no cano. É o que acontece na coronária. As placas de gordura entopem por dentro essas coronárias, diminuindo o fluxo de sangue. Tá certo? E elas vão se formando por conta dos fatores de risco. Então, a pressão alta acelera isso, o diabetes acelera isso, o colesterol alto acelera isso, o tabagismo, a vida sedentária, o estresse e a obesidade. 7 fatores de risco extremamente importantes. E a herança genética, que é o único que a gente não consegue mudar. Esse processo de formação de entupimento, ele acontece mais em quem mais tem fatores de risco. Mas basta a pessoa ter um fator de risco
para poder já formar o entupimento. Voltar para trás, ou seja, desentupir ou diminuir esse entupimento, pode ocorrer? Pode. Dificilmente apenas mudança de hábito de vida vai fazer isso. Existem alguns medicamentos que comprovadamente podem reduzir um pouco esse entupimento, mas a redução, a gente está falando de placas que são milímetros. Para você ter uma ideia, uma artéria coronária do coração tem, em média, 2,5 a 3 milímetros de diâmetro. Então, uma placa teratosa ali, para entupir uns 50%, 60%, ela vai ter pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. A redução vista com intervenção de medicamentos específicos para isso e tudo mais, a gente consegue reduzir isso na ordem de micra, ou seja, muito discreto, é muito discreto. Mas o principal é que esse tratamento, ele diminui a velocidade com que esse entupimento vai ocorrendo durante a vida. Então, se você faz uma avaliação com o médico e descobre que você tem lá uma obstrução numa artéria, uma carótida, uma artéria coronária, enfim, se você mudar o seu hábito de vida e você tomar medicações específicas para cada caso, pode ser que aquele entupimento que está entupindo 40%, por exemplo, que ele fique assim durante anos. Entendeu? Isso também funciona com a cirurgia bariátrica? Ou a resposta é mais rápida ou não? A cirurgia bariátrica, ou talvez hoje a gente possa chamar de uma cirurgia metabólica, o que faz a cirurgia? A cirurgia é indicada para o obeso mórbido, então aquele que tem um IMC acima de 40, né? Ou pacientes que têm distúrbios metabólicos importantes e que você precise corrigir. O que são os distúrbios metabólicos? Então, a pessoa que é obesa, que tem um colesterol alto, que tem diabetes, está certo? E que se você conseguir emagrecer, você vai corrigir o diabetes, corrigir o colesterol. Então, é uma cirurgia que vai ajudar, a cirurgia metabólica. Então, a cirurgia bariátrica, ela faz com que a pessoa tenha um emagrecimento, que ela de repente saia do IMC de 40 e venha para próximo de IMC de 30, ou até deixe até de ser obeso, passe a ter um sobrepeso, enfim. E isso o que vai produzir no organismo dela? Ela vai reduzir a glicemia, então ela vai deixar de ser diabética ou vai diminuir bastante a glicemia dela, vai diminuir o colesterol, ela vai diminuir outros problemas, vai reduzir outros problemas, são problemas articulares. Então a pessoa que é muito obesa tem dificuldade de locomoção, tem dores no joelho, desenvolve artrose mais precocemente, tem dificuldade até de andar, imagina de fazer uma atividade física. Então você operando, fazendo a cirurgia, a pessoa volta a ter uma mobilidade melhor, então ela vai ter melhor capacidade de fazer atividade física, então vai reduzir o risco cardiovascular dela, vai reduzir o diabetes, reduz a pressão arterial, reduz colesterol e, obviamente, esse tratamento que é associado sempre com apoio psicológico vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão, vai voltar a ter uma qualidade de vida melhor, a pessoa volta a ter uma alegria de viver e tudo isso reflete no coração. Tudo isso desacelera todo esse processo de formar entupimento nas artérias e vai diminuir o risco cardiovascular. Então é por isso que uma pessoa que é uma obesa mórbida, que teria o risco de não chegar a ter 60 anos de idade, porque morreria de infarto, de derrame, diabetes, de uma crise hipertensiva, por exemplo, ela de repente tira esse risco e passa a ter uma expectativa de vida mais longa e com qualidade. Se é um paciente que chega para o senhor com essa doença cardiovascular devido à obesidade, qual seria o primeiro passo que o senhor indicaria para ele? Medicamentos, exercício físico, ou primeiro tem que seguir emagrecer, como o senhor falou, tem problemas de articulação, uma pessoa que ela tem a obesidade mórbida, ela não tem nem entusiasmo para fazer nada e muito menos fôlego, né? Quais são os diferentes tratamentos que o senhor indicaria para uma pessoa com obesidade e que já afetou com placas de gordura, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, o coração?
Eu acho que a primeira coisa é que essa pessoa procure um médico. A gente sabe que hoje no Brasil você tem uma série de dificuldades de acesso à saúde, quer seja na saúde suplementar, quer seja na saúde pública. E muitas vezes as pessoas relevam a saúde para um segundo plano e não procuram um médico, tá certo? Então, e às vezes são casos simples. Vou dar um caso que me lembrou de anos e anos atrás. Eu fiz Projeto Rondon, no sertão da Bahia. Isso eu estava no 5º ano da faculdade, isso foi em 1985. O senhor foi para a Bahia? Isso, na região de Irecê. E tinha uma pessoa extremamente obesa, numa cidade, era um vilarejo, na verdade, que tinha uma letargia, um sono, né? E era assim, e para ela e para o pessoal daquela cidade era isso, era uma característica da pessoa. Mas aquilo tudo era um quadro chamado hipotireoidismo, ou seja, a tireoide dela não trabalhava adequadamente e produzia um quadro extremo de hipotireoidismo. Ela, se você der comprimidinhos de hormônio tireoidiano, fizer uma avaliação da tireoide, enfim, descobrir a causa, no caso dela, da falta de iodo, etc., você devolve a vida a essa pessoa sem cirurgia, sem nada. Então, o que eu quero dizer com isso é que a obesidade passa a ser um tratamento multidisciplinar. Então, a primeira coisa, você tem que ir no médico, ver qual é a causa da sua obesidade. Se você não tem por trás da obesidade uma doença escondida, que o tratamento seja até mais simples do que uma cirurgia. Fazendo toda essa avaliação, se for um caso realmente de obesidade e que precise de intervenção, aí existe um tratamento multidisciplinar. Então, o grande obeso, o obeso mórbido, ele vai ter que se adaptar a já começar mudanças de atividade de vida. Mudanças de vida, de né? dieta, de alimentação, cuidar da pressão. Às vezes você tem que entrar com medicamento para pressão, para o diabetes e tudo mais. Fazer uma avaliação psicológica, fazer avaliação com o endocrinologista, com o cirurgião. Aí sim, fazer, se a pessoa tiver condições, fazer a cirurgia bariátrica, se for a indicação. E depois da cirurgia, continuar com o acompanhamento. Para que principalmente o benefício psicológico, né? não se perca, principalmente o psicológico. Então, não é um médico só que vai tratar. O tratamento multidisciplinar é importante. O educador físico para fazer atividade física, às vezes o fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, o endocrinologista, o cardiologista, um clínico, o cirurgião, enfim. É uma equipe, tanto que grandes hospitais estão montando grupos para tratar a obesidade. E são grupos multidisciplinares, que envolvem médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que se capacitam para dar a assistência integral a esse paciente. Mas se a gente pensar no nosso país, que é um grande continente, com grandes desigualdades ao acesso de saúde, o que a gente poderia recomendar, né, que via TV, que está chegando aí em vários cantos do Brasil, é que se você é obeso, procure um médico. Vá até a unidade básica de saúde, mas inicie um tratamento, né? Apareça, né? E busque ajuda, porque ser obeso pode estar escondendo atrás problemas que são a causa da sua obesidade e que podem ser inúmeros e que podem ser resolvidos antes de chegar numa situação mais extrema. Como o senhor estava falando, o que o senhor acha, na opinião do senhor, a classe mais carente é o lugar que tem mais obesos, né? Na verdade, assim, hoje a gente assistiu uma mudança bastante importante. Eu falei de 1985 e vou voltar a falar de 1985. Em 1985 eu participei de uma equipe que nós éramos alunos, né, na Faculdade de Medicina Santo Amaro, e nós fizemos junto na Liga de Hipertensão um trabalho que foi sobre pressão alta em crianças. Naquela época, a criança tem pressão alta. E o estudo foi exatamente comparativo, foi medir pressão nas escolas. Pegamos escolas na região ali do Grajaú, escola pública, e uma região central de São Paulo, uma escola privada. E a gente viu que o índice de obesidade era maior na escola privada, o índice de hipertensão também. Porque as crianças na periferia eram mais malnutridas.
não tinham obesidade, não tinham menos hipertensão. Entretanto, essa mudança se inverteu completamente. Quer dizer, hoje não há diferenças entre classe social ter ou não ter a obesidade. Tudo bem, a gente tem a fome extrema, a gente não pode esquecer disso. Que nos rincões aí do Brasil você tem pessoas que não têm acesso à comida. Entretanto, a gente viu nesses 30 anos um crescimento da obesidade infantil em todas as classes sociais. Estão comendo melhor, estão comendo mais? A resposta é não. Estão comendo mal. Então, se antigamente a gente comia aí hortaliças, verduras, legumes, né? Arroz, feijão, etc. Hoje, come-se hambúrgueres, come-se batata frita, então pacotinho de doce, de bala. O acesso é fácil e barato. O acesso é fácil, né? E barato. É. Então, um pacote de batatinha hoje, em qualquer mercadinho você acha de bala, tal, é mais gostoso, é mais fácil saciar a fome da criança. Você dá um pacotinho de batatinha, é uma maravilha. Fazer ela comer um brócolis é um horror. Então, é mais fácil, a criança aceita mais fácil. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o excesso de carboidrato e de gorduras saturadas que vem nisso, e gorduras trans, transformou as nossas crianças em obesas. Em crianças que estão com o risco de ter doenças cardiovasculares e que muitas já têm e não sabem, elas já têm hipertensão arterial. E a hipertensão arterial na infância, ela tem que ser diagnosticada, então tem que levar no pediatra e o pediatra tem que medir pressão. A pressão da criança tem que ser medida para saber se ela criança. tem. Exato. Por quê? Porque a gente tem também doenças na infância que levam à hipertensão arterial. Problemas no rim, por exemplo, que são os mais frequentes. E que se você medir a pressão arterial, você não sabe se a criança vai ter esse problema ou não. 80% das vezes é uma outra doença que está levando a pressão alta. Mas, hoje em dia, na maioria das vezes, é a obesidade infantil que está presente e que está provocando o aumento da pressão arterial. Doutor Marcelo, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. E vamos encerrando o nosso programa por aqui. Bem, este foi mais um programa em discussão especial. Para você ver este e outros de nossos programas, acesse nosso canal do YouTube. Até a próxima!